Então eu quero chamar aqui no palco o grande Gilberto Strafati. Bom dia, Gilberto. Grande Wagner, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo, maravilha. É um prazer contar com você aqui com a gente. Em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho desse conhecimento maravilhoso. E deixar aberto aqui para você dar as boas-vindas ao pessoal que está conosco nessa manhã. Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Estamos aí na véspera do feriado, um bom momento para a gente refletir sobre tendências, abrir esse espaço de discussão. Agradecer ao pessoal responsável pelo evento por estar disseminando essa cultura de tecnologia, de gestão de metodologia, as melhores práticas. E é uma honra aqui poder abrir esse nosso encontro, trazendo algumas novidades do mercado de automação, falando sobre Cognitive Process Automation e Extreme Automation, alguns termos novos e algumas tendências que a gente vê para automação cognitiva e automação em escala. Maravilha, Gilberto. O palco é todo seu e, como sempre, no final eu volto aqui para fazer as perguntas com os participantes. Combinado? Maravilha, eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente já começa. Muito obrigado, Wagner, sempre bom estar contigo. Maravilha, Gilberto. Vamos lá, assim que aparecer aqui, eu já coloco na tela para o pessoal. Deixa eu compartilhar a minha tela. Excelente, chegando aqui. O palco é todo seu. No final eu volto com as perguntas. Combinado? Maravilha, Wagner, obrigado, viu? Nada. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Mais um encontro, a gente vai falar para a comunidade de automação, de tecnologia, de metodologia, um pouco sobre tendências, melhores práticas, boas práticas do mercado de automação. No encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre Extreme Automation, esse novo patamar depois das discussões de hiperautomação dentro da jornada de automação para as empresas. Acho que é um processo muito importante. Muitos de vocês nesse momento estão discutindo já planejamento, orçamento para 2024, e acho que é muito importante considerarem alguns aspectos e alguns desafios relacionados à automação em escala e revisitar um pouco, porque ainda é um tema muito quente que está evoluindo, a gente ainda está definindo boas práticas, que é a parte de automação cognitiva, integrando RPA com Generative AI. E eu prometo que essa sopa de letrinhas eu vou explicar durante o encontro, porque de fato são termos em inglês, são termos muito novos. A ideia é que vocês se apropriem dessa terminologia para começarem a internalizar e difundir dentro das suas organizações, tá bom? Hoje eu tenho o privilégio de ser responsável pela frente de estratégia da Practia aqui no Brasil, apoiando a relação do Brasil com outros países. A Practia é uma empresa global, tem uma vivência, uma experiência no mercado de tecnologia na América Latina de pelo menos 30 anos, e agora a gente faz parte de um grupo maior, o grupo Publicis Sapient, e isso nos alavanca aí para uma presença global. O grupo Publicis tem uma base em Boston, mas a gente tem presença em mais de 100 países e temos mais de 25 mil colaboradores. Nosso momento da empresa nos enche de orgulho e dá potencial para a gente entregar mais valor para os nossos clientes em vários aspectos do que é tecnologia e gestão em mais locais, né? Eu vou deixar aqui o meu QR Code para você me adicionar no LinkedIn, para a gente trocar figurinhas. Eu tenho uma newsletter que todo sábado eu escrevo algum artigo, algum conteúdo. Então, se você se sentir à vontade, pode me seguir ali no LinkedIn e a gente pode conversar em seguida, tá bom? Bom, como eu comentei, a Practia, né, a gente tem uma presença prioritariamente Latam, agora a gente faz parte de um grupo maior que é o Grupo Publicis, e a gente tem como vivência, experiência, expertise a fusão de metodologia e tecnologia para resolvedores de negócio, né? Talvez vocês nos conheçam mais pela frente de RPA, mas a gente tem várias verticais e tem várias áreas de conhecimento. Esse é o momento jabá da palestra, né? Mas acho importante vocês nos conhecerem, porque eventualmente a gente pode apoiar não só no que é RPA, mas em todos os aspectos do que é o grande tema transformação digital.
Nos dá muito orgulho, o Brasil ele é um hub exportador de talentos, de tecnologia e de metodologia. O Brasil, a gente é muito focado no que é automação e gestão de projetos ágeis e tradicionais. Então, esses dois polos, esses dois capítulos, faz com que a gente consiga apoiar, inclusive, outras operações em outras localidades. Mas se você faz parte de uma empresa global ou de uma empresa regional, saiba que você pode contar com a gente não só no Brasil, mas em toda a América Latina e agora, em função da nossa fusão aí com a Publicis, no mundo inteiro, tá bom? Um ponto que é super interessante, a gente tem discutido muito o conceito de evolução da jornada de automação. Em muitos dos nossos clientes, a gente tem discutido o conceito multiplataforma, né? No passado, quando não havia vivência, experiência e base de conhecimento, era algo mais desafiador, com muito mais risco, era natural que as empresas trabalhassem com uma única tecnologia. Porém, dentro desse princípio de escalabilidade, de trabalhar as melhores ferramentas para contextos específicos, hoje é natural as empresas trabalharem com mais de uma plataforma. Nesse sentido, a Practia tem parceria com as principais plataformas de mercado. Nós trabalhamos com a Microsoft, não só com os aspectos de Power Platform, mas também com outras tecnologias de Data AI, Azure, dentro do ambiente Microsoft, nós somos Gold Partner. Com a IPF, nós somos USN, ou seja, nós somos homologados em serviços e somos agora, na nova classificação, Platinum Partners. Você pode comprar licenças e serviços com a Practia. Somos revendedores de licenças também. Com a Automation Anywhere, nós somos Platinum Partners e VSP, né, Verify Service Partner. Nós também passamos por uma auditoria de serviços e de implementação de COI em clientes. Então, isso também nos dá bastante orgulho, ou seja, a gente pode apoiar tanto no licenciamento, arquitetura, infraestrutura, consultoria e desenvolvimento. E com a IBM, né, The Big Blue, a gente tem uma parceria Silver Partner. Então, a gente trabalha com as principais plataformas de mercado, com as principais tecnologias para apoiar a sua organização nessa jornada de automação, né? Não focando somente em RPA, mas focando no conceito mais amplo de automação de negócios, né? Trazendo práticas de BPM, workflow, low code, no code, data AI e, obviamente, também o backbone de automação. Eu sempre gosto de trazer esse slide, pessoal, e gerar essa reflexão do desafio que as empresas têm, né? Hoje, tecnologia ela não está focada somente em TI. A tecnologia ela é um conceito amplo discutido por diversos stakeholders da organização, né? Se tem um elemento principal da transformação digital é que as empresas nativas digitais elas evoluem na sua entrega de valor com soluções cada vez mais sofisticadas, tanto para o cliente como para internamente. E quando a gente fala também da perspectiva de transformação digital para fora, né, para dentro, perdão, a gente vê que o RH discute transformação digital, a indústria trabalha transformação digital, compras trabalha transformação digital. A gente tem a transformação digital sobre as mais diferentes matizes. A transformação digital, então, é um movimento onde a tecnologia ela faz cada vez mais parte, né, desse movimento e ela aumenta muito o desafio das áreas de negócio que precisam dominar a tecnologia e dominar mais esse conhecimento, né? Então, tecnologia não é um tema do departamento de TI. Esse é um ponto muito importante. Tecnologia é um tema que tem que ser disseminado e discutido em todas as áreas da organização. Qual o problema disso, né? A gente tem aspectos de governança, a gente tem riscos aumentados e, eventualmente, a gente tem perda de foco, né? Porque se todas as áreas estão discutindo tecnologia, eventualmente a gente acaba tendo sobreposição, a gente acaba tendo um grande volume de legados e a gente acaba não evoluindo na velocidade que a gente gostaria porque a gente não tem um foco único. Então, é muito importante que a gente entenda que o programa, a iniciativa, a área de automação, estando dentro da TI ou sendo uma área mais ampla, né, com um COI multidisciplinar, ela é muito relevante porque ela conecta a tecnologia com as áreas de negócio e ela pode ser um acelerador tecnológico da digitalização das mais diferentes áreas.
Dessa forma, a transformação digital ela precisa entender que a iniciativa de automação ela é estratégica. E acho que esse é um ponto muito importante, tá? A iniciativa de automação, independente do grau de maturidade que a sua organização tenha, ela precisa ser discutida como uma alavanca estratégica de transformação digital. E a gente sempre tratou a transformação digital de uma maneira dividida, né? Eu tenho a transformação digital que está focada na otimização do BAU, do Business as Usual, a otimização digital do negócio. Eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, o meu core não muda, mas eu uso tecnologia de uma maneira pouco invasiva, de uma maneira a aumentar produtividade, qualidade, rastreabilidade, orientação a dados. Então, eu não estou revolucionando a forma como eu faço o meu negócio, eu estou evoluindo a forma como eu faço o que eu faço, utilizando a tecnologia como um potencializador. Ok? Dentro desse eixo de otimização digital, obviamente, claramente, as frentes de automação, as frentes de tecnologia para automação, pensando prioritariamente aqui em RPA, são fundamentais, né? Porque quem consegue atender o negócio rapidamente? Muitas vezes não é a área de TI. Muitas vezes quem consegue atender é o COI, é a área de RPA. Por isso que uma medida de sucesso muito importante e fundamental é que, de fato, a iniciativa de automação consiga agregar valor para negócios e ela consiga gerar resultados tangíveis e ela aumente a densidade de automação e digitalização. Obviamente, né, se isso faz parte da estratégia de transformação digital, quando a gente fala de automação, a gente está falando em última linha de uma alavanca de digitalização. E a gente não está falando, e cada vez menos a gente fala só de RPA. Porém, a gente sabe que existe a transformação digital do negócio, né? A transformação digital do negócio, ela diz respeito a novos modelos, novas plataformas, novos ambientes, arquiteturas e infraestruturas, novas soluções, novos clientes. E isso muitas vezes é tocado pelo time de transformação digital, isso muitas vezes é tocado pelo time de inovação, isso muitas vezes é tocado pelo time de tecnologia, né? O que é interessante é que cada vez mais essas duas iniciativas elas se fundem. Hoje as tecnologias de RPA, né, estou simplificando aqui, né, mas se você pegar as principais plataformas de RPA do mercado com quem a gente trabalha, hoje ela dispõe de soluções que podem ajudar inclusive a transformação digital do negócio, inclusive para dentro das áreas de tecnologia. Em algum momento a gente criou essa dicotomia, né? A gente fez essa separação de que RPA é pouco invasivo, é low hanging fruit, é kick win, são coisas simples ou simplórias, mas cada vez mais a gente percebe que as plataformas de workflow, BPMN, toda a parte low code, no code e RPA evoluiu muito para que a gente consiga fazer inclusive soluções sofisticadas. É possível que a gente transforme digitalmente o negócio, ou prototipe, ou faça MVPs, utilizando soluções do lado esquerdo para o lado direito. Então, o meu convite a vocês, eu apresento essa imagem há algum tempo, é cada vez mais entender que existe um potencial das ferramentas que não está sendo utilizado, né? Algumas empresas estão rodando RPA há algum tempo e já foram criadas percepções, né? Percepções de que o RPA é muito operacional, que demora mais do que deveria, que o ROI é pequenininho, que a gente faz aquelas demandas mastigadinhas que vem de negócio, quer dizer, a gente recebe uma demanda reativa. O meu convite aos líderes de automação que aqui estão é pensar em como que a gente evolui a iniciativa de RPA para uma iniciativa de transformação digital. E como o COI orientado à automação se torna um COI digital. E as ferramentas, as plataformas que são facilitadoras, elas têm potencial de agregar muito mais, além da gente começar a embarcar outras tecnologias. A gente não precisa ficar restrito a uma plataforma, como eu comentei. Hoje o conceito multiplataforma e multitecnológico, essa curadoria é fator crítico de sucesso. Então eu coloquei esse cadeado, né? Porque cada vez mais essas duas iniciativas elas vão estar
conectadas e cada vez mais você precisa pensar como a sua iniciativa de automação se torna estratégica relevante, também permeando as questões mais estratégicas. Quando a gente fala dessa transformação digital, para ficar mais claro para vocês, a gente está falando de 3 grandes eixos onde vocês podem atuar, né? E onde normalmente a gente atua quando a gente faz o suporte consultivo estratégico das organizações. Primeiramente, a gente pode transformar o relacionamento com o cliente, né? Boa parte das iniciativas de transformação digital, elas estão associadas a melhorar a experiência, a melhorar o atendimento, reduzir SLA, reduzir fila, aumentar a retenção, gerar mais dados analíticos do cliente para uma experiência omnichannel. O olhar do relacionamento com o cliente, onde eu reduzo custos e aumento a retenção e reduzo reclamação e melhoro a qualidade de resposta, é fator crítico de sucesso. Um outro olhar que a gente tem é de criação de novas soluções. Não é raro e é totalmente possível que o time de inovação e transformação digital utilize soluções low-code e no-code de RPA para desenvolver e prototipar plataformas e soluções digitais, criando soluções novas. Muitas vezes a gente tem o olhar da automação como integrar, melhorar, automatizar um processo existente, né? Mas nós podemos utilizar as tecnologias de automação, né? Pensem, estou dando aqui o exemplo da própria Power Platform, né? Você tem o Power Automate, que é automação. Você tem o Power Virtual Agents, que é chatbot. Você tem o Power Apps, que é aplicativo. Você tem o SharePoint, você tem o Listas, você tem o Power Sites. Se você pensar todo esse ecossistema de soluções e ele tem correlatos, né, na Automation Anywhere e na UiPath, a gente consegue criar soluções novas. Nós podemos criar novos processos. Nós podemos criar novas soluções. Então, a gente é refém daquilo que a gente estabelece como premissa. Se a minha área de automação é reativa e só trabalha com processo existente, ou seja, PDD, SDD automatiza, a gente vai estar limitado a automatizar e melhorar processos existentes. É possível utilizar as soluções low-code e no-code para prototipação, teste e desenvolvimento de soluções robustas, né? Com muito menos tempo e com muito menos velocidade. O que não significa que a gente não vai colocar script, que a gente não vai colocar em código, vai trabalhar back, front, para que a gente desenvolva a solução de uma maneira escalável, né? Mas no curto prazo, as soluções low-code elas podem auxiliar muito a parte de prototipação e teste, por exemplo, o desenvolvimento de soluções em produtos e soluções. E por último, é a gente transformar as operações, né? Se a gente fizesse um mapeamento do total de atividades que tem em cada área, né? E a gente faz esse trabalho, inclusive, de levantamento, eu vou mostrar um gráfico, né, que sintetiza isso. Se a gente mapear todas as atividades, todos os processos que existem, por exemplo, no RH, compras, financeiro, qual é a nossa densidade de automação? Quanto que a gente já automatizou, integrou e está gerando dados e está utilizando tecnologia para suportar e melhorar a qualidade e reduzir custos? Possivelmente a nossa densidade é muito baixa. O objetivo de qualquer iniciativa de automação, dentro dessa perspectiva de hiperautomação e extreme automation, é automatizar absolutamente tudo. Tudo bem? Tudo que pode ser feito por um robô deveria ser feito por um robô. E quando a gente analisa criticamente o quanto que a gente ocupou desse espaço, potencialmente o potencial ele ainda é baixo. Por quê? Porque muitas vezes a gente cria critérios de ROI que são extremamente impeditivos, eventualmente a gente tem resistência da própria área de negócios que não quer ver o seu orçamento reduzido, porque boa parte do orçamento é manpower, mas a gente precisa entender que a transformação da operação é a gente ter o motor operacional rodando de maneira automatizada. E isso é um potencial que a gente pode explorar. Façam esse exercício. Pegue uma área a qual você tem um histórico de mapeamento, liste todas as atividades e vejam quantas são automatizadas de fato e quantas poderiam ser num horizonte de, por exemplo, 24 meses. Existe um potencial ainda grande, não explorado pelas organizações, para que a gente tenha automação enterprise.
O mercado de automação continua crescendo, tá, pessoal? Acho que isso é muito importante. Isso aqui eu peguei uma pesquisa da HFS de 2022, recente, sobre o mercado de serviços e o mercado de licenças de automação. E o mercado continua crescendo, né? Ele cresce numa velocidade menor, né? Mas ainda existe um potencial, independentemente do crescimento do mercado, do uso das soluções que boa parte das empresas possuem. Se a gente pegar o pacote de licenciamento típico, Microsoft, UiPath, Automation Anywhere, quando a gente vai ver o que as empresas de fato estão utilizando, né, de analytics, de soluções de chatbot, human in the loop, testes automatizados, agora toda a parte cognitiva, o potencial, governança, o potencial ele é muito baixo, né? A gente tem uma Ferrari e a gente usa como um Fusca, e muitas das vezes, por falta de desconhecimento, falta de tempo, por uma questão da gente não ter um olhar ativo e a gente ser reativo, pela equipe ser muito operacional ou júnior. Existe um potencial de utilização das ferramentas inexplorado. Outra coisa, as automações legadas que já foram criadas, existe um potencial de otimização, melhoria de performance e melhoria evolutiva altíssimo. Sabe onde tem dinheiro na mesa? No backlog de automações concluídas. Obviamente a gente fala do backlog de coisas a construir, e sim, também tem dinheiro nessa mesa, mas a gente pode otimizar a performance, a gente pode reduzir custo de infraestrutura, a gente pode aproveitar melhor o uso das licenças, e a gente pode utilizar mais tecnologia e gerar mais dados dos robôs que estão. Vou fazer aqui um exercício mental com vocês. Pensem em todos os robôs que existem na organização de vocês. E alguns clientes que a gente trata têm ordens de grandeza de mais de 100 robôs, ok? Quantos desses robôs estão criando valor adicional além da economia de tempo? Todo robô tem um log. Esse log poderia estar conectado ao Analytics, que poderia estar alimentando um relatório, que poderia estar gerando uma visão adicional para negócios. Então, agora que eu tenho um robô, eu não vou fazer mais do mesmo. Eu vou além, porque eu estou usando a tecnologia como uma alavanca. Ótimo. Quantos dos robôs de vocês hoje criam valor adicional ao as-is? Boa parte das empresas, pessoal, iniciou a jornada de automação automatizando o as-is. Muitas empresas iniciaram a jornada de automação automatizando o as-is. E o que eu convido vocês a pensar além, como que eu faço com que o robô crie valor adicional? E hoje as plataformas de automação têm tecnologia à disposição para que a gente vá além do que um humano faz com robôs. O desafio no início é, será que um robô é capaz de fazer o que o humano faz? A resposta hoje é, um robô pode fazer muito mais. Muito melhor e muito mais rápido. Só que a gente precisa conhecer essa tecnologia, a gente precisa criar esses casos de uso. A tecnologia nos últimos 12 meses evoluiu muito. Essa revolução da IA cognitiva, ela é assustadora. Mas as empresas ainda não se apropriaram por conservadorismo, por falta de conhecimento, até mesmo falta de tempo e investimento. Existe um potencial de crescimento dentro das organizações do que é a iniciativa de automação quando a gente pensa no viés mais estratégico e da melhoria evolutiva daquilo que inclusive já foi feito. Quando a gente fala da evolução, de processos e a evolução da iniciativa de automação, a prática estabelecia uma jornada de 7 passos. Então, primeiro nível de maturidade, você precisa ter a prática de definição de processos, você precisa padronizar os processos, você precisa melhorar os processos. Tudo bem? Aqui eu estou falando aqui de analistas de negócio, analistas de requisito, equipe de processos, né? Que é um trabalho que inclusive a gente também faz. Né? Um trabalho mais orientado ao escritório de processos. Dificilmente eu vou ter escalabilidade do 4, 5, 6, 7 se eu não fiz bem o 1, 2 ou 3. E eventualmente essas coisas acontecem em paralelo, a gente sabe. Do 4 para frente, a gente já está falando de tecnologia. Então a gente digitaliza os processos, a gente automatiza os processos digitais, a gente faz automação transacional e a gente automatiza
tudo que pode ser automatizado, envolvendo cada vez mais as áreas de negócio. Esse é o conceito de hiperautomação. Tudo bem? Estava tudo bem, até que a gente desbloqueou um novo capítulo dessa história, que é o que a gente está chamando de Extreme Automation. Hoje a tecnologia evoluiu tão rapidamente e a gente tem tantas soluções de framework, de discovery, de desenvolvimento, de workflow, de sustentação e agora cognitive automation, automação cognitiva, a IA generativa, né, o Gen AI, como o pessoal costuma chamar dentro do mercado de automação, que não só a gente pode automatizar tudo, como a gente pode automatizar tudo rápido. Um dos elementos que não está sendo considerado dentro do processo de evolução tecnológico é que se antes eu fazia uma automação pequena em 6 semanas, do processo de documentação até pós-produção, eu estou estimando aqui um padrão, né? Às vezes pequeno é 4, às vezes pequeno é 8, às vezes pequeno é 6. Vamos imaginar que o padrão há 5 anos atrás é que uma automação demorava 6 semanas para ser feita, se ela fosse pequena e todas as condições satisfeitas. Primeiro ponto. Dentro do conceito de Extreme Automation, muitas automações que antes seriam rejeitadas podem ser aproveitadas. Por quê? Porque com a automação cognitiva, que é uma das alavancas da automação extrema, eu não dependo de entradas muito padronizadas. Eu não preciso de um processo extremamente estável. Então, muitas coisas que a gente rejeitou no passado, hoje a gente aprovaria. A gente abriu o potencial para automatizar mais. Fora isso, o processo de preparação ele pode ser muito mais rápido. E mais do que isso, todas essas tecnologias que a Practia dispõe, por exemplo, de framework, a gente tem framework nas mais diferentes tecnologias, de workflow, de boas práticas de desenvolvimento. A gente tem uma estrutura de DevOps orientada à automação. Desde o processo de discovery até o processo de pós-produção e sustentação e melhoria evolutiva, dá para automatizar muito mais rápido. Não faz sentido a gente considerar o mesmo tempo de desenvolvimento e os mesmos critérios para avaliação de uma automação hoje como no passado, porque a tecnologia evoluiu e as equipes precisam evoluir. Boa parte do trabalho que a gente faz de consultoria hoje nem necessariamente é de alocação de profissionais e de squads, mas é como a gente ensina os clientes a desenvolverem automações seguindo melhores práticas. É possível você capacitar a sua equipe e implementar frameworks de desenvolvimento ponta a ponta para que você automatize mais e mais rápido. Tudo bem? E é isso que a gente está chamando de Extreme Automation. Automatize tudo que pode ser automatizado de uma forma mais rápida. Tem automação em escala, garantindo qualidade, automatizando coisas que antes não seriam automatizadas pelos critérios impeditivos, porque antes a gente precisava de processos muito bem definidos e muito bem padronizados, com entradas e saídas estándares, coisas que hoje a gente não precisa em função das ferramentas de automação cognitiva. O ponto é, as tecnologias que evoluíram recentemente nas principais plataformas de mercado, elas não impactam somente clientes maduros. E essa é a novidade positiva. Na verdade, hoje a tecnologia ela pode afetar e ela deve ser considerada, inclusive para clientes que estão iniciando. Hoje eu tenho ferramentas de mapeamento de processos para captura do processo as-is, levantamento de requisitos, que facilitam o processo de definição e mapeamento do processo. Então, o jogo mudou. Né? Nos últimos 12 meses, a gente teve uma revolução tecnológica que impacta toda a jornada de automação. Ou seja, critérios de priorização, critérios de identificação, critérios de business case, estrutura de custos, estimativas de desenvolvimento, sistemática de busca ativa e reativa, forma de desenvolvimento, forma de sustentação, papel de sustentação. Pessoal, você líder ou responsável técnico ou parte fundamental da iniciativa de automação, vocês precisam revisitar o seu programa ponta a ponta.
Não é Ctrl-Alt-Del, a gente vai partir das boas práticas, mas existem oportunidades para a gente melhorar o processo de automação, saindo de um COE operacional para um COE estratégico, saindo de RPA para uma visão de automação e digitalização. Esse trabalho ele é mais do que necessário, ele é mandatório para a sobrevivência das iniciativas de automação. Ok? Bom, eu falei um pouquinho aqui sobre automação cognitiva e acho que vale explicar um pouquinho sobre Generative AI, né? E por que essa revolução ela é tão grande. Primeiramente, eu vou falar sobre o conceito de inteligência artificial geral ou generalizada. Tá? Esse é um conceito que foi estabelecido, que é quando o ser humano será capaz de desenvolver uma inteligência artificial que ela é indistinguível do ser humano. Ela é tão poderosa, tão potente, tão sofisticada, e ela tem tanta sensibilidade, ela tem tanta capacidade de contextualização, que através de linguagem natural e através da sua base de conhecimento, eu não consigo mais distinguir ela de uma inteligência humana. No limite dessa inteligência ter capacidade de racionalização e alguns dizem até mesmo consciência. Tá? Não chegamos ainda a ter uma AGI, né? E talvez estejamos muito longe disso, né? Termos uma inteligência artificial geral é um processo de evolução que a gente ainda não chegou. Então, calma, né? ChatGPT e a generativa é uma inteligência artificial geral? Ainda não. Porém, estamos no caminho. Eu vou trazer para vocês aqui um artigo que mostra o quanto que as IA generativas, né, o GPT-4 e outras tantas modelos, têm sinais de AGI. Né? Tanto que tem um artigo que eu vou ler aqui que chama Sparks of AGI, que é primeiros sinais de inteligência geral. Né? Tanto que a interface conversacional hoje com esses modelos, ela é muito fluida, ela é muito natural e ela erra cada vez menos, o que são pontos muito importantes. Fazendo uma longa história curta, pessoal, essa discussão sobre processamento de linguagem natural, ele não é novo, né? O primeiro modelo, que é o Word2Vec, ele foi publicado em 2013. E basicamente ele diz respeito a você transformar uma palavra num vetor. Então aqui eu tenho uma imagem simplificada do Word2Vec. Eu tenho a palavra rei, king. Transformo num vetor. Man eu transformo num outro vetor. Human eu transformo num outro vetor. A partir da transformação de palavras em vetores, eu consigo fazer contas com palavras, porque a palavra, por mais que ela tenha um significado, né, um signo dentro do contexto humano, ela se transforma em um número. E a partir de treinamento, eu consigo fazer conta. Se eu tenho uma palavra que é um vetor, que significa homem, e eu tenho uma palavra que é um vetor, que significa saúde, homem mais saúde igual a médico, que é um terceiro vetor. Né? Então eu consigo fazer contas matemáticas e eu consigo atribuir significado e eu consigo criar uma base de dados, né, extensiva para que eu consiga gerar contextos, interpretar contextos e dar respostas. Qual o problema que a gente identificou logo do início? E é um problema que ainda requer um grande grau de investimento. Né? Alguns estão chamando isso de o grande problema das IAs, que é o problema de alinhamento. Né? Hoje, a não ser que modeladas para tal, as IAs não geram conhecimento novo, elas reproduzem conhecimentos pré-existentes porque são modelos pré-treinados. Então, olha que interessante esse viés. No modelo Word2Vec, né, se eu pergunto o que é homem mais saúde, ele vai dar médico. Mas se eu pergunto o que é mulher mais saúde, ele vai dar enfermeira. Por que a resposta não é médica? Porque pelos modelos e da forma que eles são treinados, e pelo comportamento e pela proporção de médicas e enfermeiras, o modelo tendencia. Então, os modelos pré-treinados, baseado em processamento de linguagem natural, eles carregam problemas de alinhamento, problemas de vício, né? E são barreiras que a gente vai ter que viciar. Primeiro, né? Porque não são
não são algoritmos que eu tenho entradas e saídas pré-definidas, né? Por pesos e por equilíbrio, eu não consigo prever necessariamente o comportamento, né? A saída ela é imprevisível dentro desses modelos generativos. É uma das características da IA generativa, né? E toda vez que eu não consigo prever esses comportamentos, porque pela característica de como ele responde, eu não tenho um algoritmo Y e X, eu posso recair sobre riscos, tá? Então, sim, a IA generativa ainda apresenta riscos cada vez menores, mas que ainda precisam ser endereçados. Isso, vocês encontram grandes referências bibliográficas se vocês forem procurar problema de alinhamento das IAs, tá? As IAs, elas têm uma tendência a reproduzir os comportamentos humanos, principalmente das bases de conhecimento, as quais a gente tomou como base. Qual foi a grande revolução, né? E talvez o grande modelo seja o GPT, né? O ChatGPT em geral, é o desenvolvimento do conceito de transformer, né? Em 2017 foi criada essa arquitetura chamada de transformer, e basicamente o que ela faz, através de uma série de coders e decoders e encoders, é aumentar a capacidade de contextualização desses modelos. Os modelos eles têm mais capacidade de entender contexto. 2, eu tenho modelos com grande volume de dados, a gente vai ver. E 3, eu consigo interpretar textos mais longos, né? Antes do GPT, né, do modelo Transformer, a gente tinha modelos que tinham uma capacidade de contextualização limitada a um texto muito pequeno, o que nos limita do ponto de vista de linguagem natural, né? O ser humano ele se expressa através de conceitos que são amplos, né? E que são multifatoriais. O Transformer, somado com um grande volume de dados, foi essa grande revolução para que a linguagem natural ela fosse cada vez mais fluida e cada vez mais responsiva. Ou seja, hoje eu tenho modelos, e o GPT-4 é um desses modelos, que tem uma capacidade de resposta que o que a gente chama de sinais de AGI, né? Para diferentes contextos e em diferentes ambientes, a gente tem a sensação, muitas vezes, que a gente está trocando conversas com seres humanos. E quem trabalhou com o GPT-3 lá no lançamento em dezembro de 2020, e quem trabalha com o GPT-4 hoje, por exemplo, já percebe uma grande evolução do refinamento do modelo, né? Porque ele tem uma capacidade de aprendizado a partir do uso e reuso, e a gente acaba tendo essas interações de você não me entendeu bem, aqui você errou, e hoje a linguagem natural está cada vez mais sofisticada. Para vocês terem uma ideia do tamanho da evolução, esse é o salto do GPT-3 para o GPT-4, tá, pessoal? Esse foi o salto do volume de dados dentro do modelo. Tanto que a OpenAI tinha previsto o lançamento do GPT-5 em dezembro desse ano, e pode ser que essa decisão mude, né? Mas a decisão foi, não, nós não precisamos de um modelo maior, nós precisamos de um modelo mais treinado. Então, de fato, do GPT-3 para o GPT-4, houve um salto em contextualização, em dados, em número de informações do modelo pré-treinado. Lembre-se que é um modelo pré-treinado, tudo bem? Agora o que eles estão fazendo é refinar, tudo bem? É refinar esse modelo e deixá-lo mais responsivo e mais inteligente, né? O salto do GPT-5 espera-se que é da mesma ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, tá? O salto do GPT-3 para o GPT-4 vai deixar o GPT-4 igual ao GPT-3 quando tiver a bola maior, tá? Então é algo realmente extraordinário. E como eu comentei, quando a gente faz alguns testes, a gente poderia considerar que o GPT-4 é uma criança superdotada. Em algumas coisas faz muito bem, em outras coisas nem tanto, né? Tem alguns erros de lógica muito banais, tem algumas questões que são mais filosóficas e mais humanas que erra muito, mas para algumas coisas, inclusive capacidade de programação, né? Porque tem um módulo hoje de você criar um terminal dentro do próprio GPT, do ChatGPT, você tem um nível de resposta muito grande. Esse estudo aqui, vocês podem colocar dentro do Google Acadêmico, ele está aberto.
e ele vai mostrar várias evidências de sinais de inteligência. Limitada, mas a gente já tem aqui um ser inteligente. Não significa que ele tem consciência, mas a gente vê um grau de inteligência bastante alto. Pois bem, e eu com isso? Primeiro, essa tecnologia está acessível. A gente não está falando de algo teórico para 2045. A gente não está falando de algo que precisa de um grande esforço de desenvolvimento. Os modelos estão abertos. Tá? Se você entrar no FaceHugging, se você entrar dentro de boa parte desses modelos, o ChatGPT disponibiliza API com um certo consumo. A Microsoft também está disponibilizando API. Vários modelinhos estão disponibilizando API. Né? Você acha no GitHub esses modelos pré-treinados também. Né? Essa tecnologia ela está na mão. Então ela pode começar a revolucionar o seu negócio segunda-feira. Né? De dois aspectos. Primeiro, como que eu uso essa tecnologia para evoluir o meu modelo de negócio e as minhas soluções? E como eu, como profissional, uso a tecnologia para melhorar a minha produtividade. Pessoas que não dominarem IA generativa nos próximos meses estarão fora do mercado em alguns anos. Esse é o jogo. Por quê? Eu estava vendo um estudo recente, pessoal, saiu uma pesquisa interessantíssima do uso de ferramentas como Copilot por desenvolvedores e consultores, tudo bem? E foi feita uma análise para algumas tarefas da velocidade e da produtividade desses indivíduos. Ou seja, eu competente com um Copilot, tudo bem? O ganho de produtividade foi de no mínimo 30%. Pessoas que conseguem utilizar a tecnologia de Copilot, de ChatGPT no seu dia a dia, em média é 30% mais rápida. Seja um desenvolvedor, seja um analista, seja um consultor de negócio. Quem não quer ser 30% mais produtivo? Quem não quer ser 30% mais produtivo? Primeiro, você entrega mais em menos tempo, ou você tem mais tempo para estudar mais coisas para se tornar mais especialista. O potencial que isso libera nas organizações é que ou você pode se tornar obsoleto muito rapidamente, ou você pode dar um salto em termos de produtividade e de competência num curto espaço de tempo. Para a iniciativa de automação, é um salto extraordinário. A gente tem um impacto interno de como a sua equipe desenvolve, analisa, documenta processos, e tem um impacto externo. Que tipo de soluções que eu posso criar utilizando esses modelos que antes eu não criaria? São dois pilares que vocês precisam trabalhar. Como vocês usam essa ferramenta dentro de casa para serem mais produtivos e como eu consigo criar novos casos de negócio e novas soluções digitais para fora. Tudo bem? Então, qual é o desafio aqui? Os dois. E esse desafio, pessoal, novamente, ele é um desafio para segunda-feira. Ele não é um desafio para daqui 10 anos, tá? Estamos atrasados. Esse é um exemplo de uma solução que a gente desenvolveu já utilizando o API do ChatGPT 4, e ele tem vários modelos lá dentro, tá? Para substituir uma área de atendimento ao cliente com linguagem natural, tá? Dentro de uma PA qualificada, né? Então imagina que eu tenho um canal de atendimento qualificado, o cliente passou no nível 1 de atendimento, passou no nível 2, esse cara iria para a ouvidoria. Ele tem uma reclamação muito específica e o canal de atendimento nesse caso é por e-mail. Tudo bem? Ele já não está entrando no massivo. E ele tem que mandar uma série de documentações com relação a um problema que ele teve. Ele manda por e-mail e é uma pessoa especializada para tratar daquele problema específico, porque não conseguiu ser tratado no nível 1, não conseguiu ser tratado no nível 2. O que a gente montou aqui? Um assistente. E aqui a gente está utilizando aqui o
o Azure Logic App, né, que eu consigo fazer essa orquestração de todos esses processos. Basicamente, o que a gente faz é uma automação que lê as informações do e-mail. Com base nessas informações do e-mail e os anexos, ele consegue rastrear dentro do SAP e do sistema o momento e a situação do cliente. Ele extrai um arquivo JSON que mostra o histórico desse cliente. A IA generativa, o modelo, lê essas informações do arquivo JSON, que é o histórico do cara dentro do RP, os e-mails, e dá um parecer. E isso é respondido por e-mail, que pode ser passado tanto para o atendente como diretamente para o humano. Então aqui tem o exemplo do e-mail com algumas informações. O e-mail vai ser lido por um robô. O robô vai pegar essas informações, fazer a consulta, extrair o arquivo JSON, compilar essas informações e devolver como um e-mail em linguagem natural. Imagina que eu estou ganhando 80%, 90% de tempo desse back-office qualificado. Tudo bem? Porque seria um trabalho muito fino, muito complexo de ser feito e ele depende de um humano. Só que não. Agora quem está apoiando é uma IA generativa. O RPA do passado não faria isso. Quando eu digo que estamos criando novas features e a gente precisa ter o olhar de novas soluções, o RPA de 12 meses atrás faria isso com muito esforço. Muito esforço. Seria uma automação tida como complexa. Essa automação, pessoal, ela é simples. Então, olha que interessante, são dois aspectos. Uma automação que antes era complexa, hoje ela se torna simples, ganha em tempo, e algo que não poderia ser feito, hoje pode ser feito. Traz os dois exemplos do que eu estou falando, o olhar para dentro e o olhar para fora. Só que sua equipe precisa dominar isso. Ou, como a gente tem apoiado, né, contar com uma empresa especializada que pode ajudar nessa jornada. Ok? Aqui, a gente fez alguns testes de como que o GPT-4 poderia ajudar os nossos analistas, né, em algumas funções. Desde levantamento de requisitos, análise de PDDs. Obviamente aqui a gente está usando o GPT-4, mas o ideal, é o que a gente sugere para as organizações, é que crie o seu modelo com travas de segurança, pagando a API, né, premium, né, privada, para que não tenham dados sigilosos, né, sendo reutilizados no modelo. Mas a gente testou aqui uma série de funcionalidades e basicamente hoje a IA generativa, e em breve vão ser soluções que vão estar conectadas ao IPF, no Ford já sinalizou isso, a Automation Anywhere está indo nesse caminho também, a Microsoft tem o seu Copilot. Em breve, essas soluções vão estar nativas na plataforma de automação. Revise essa PDD, identifique pontos de teste, veja se esses testes são robustos, crie uma PDD. Tudo isso aqui vai aumentar a produtividade dos analistas e dos desenvolvedores pelo menos 30%. Né? Só que, novamente, você precisa capacitar a sua força de trabalho para utilizar esse tipo de solução. Se a sua equipe não está capacitada para utilizar esse tipo de solução, de fato, a gente recai sobre riscos muito, muito grandes. Assim, pessoal, a gente inicia, estou postulando, tudo bem? A terceira onda da automação. A primeira onda, ela se conclui aí em 2020, né? Com o conceito de hiperautomação, né? A segunda onda, ela se inicia ali por volta de 2010, né? Quando a gente tem a popularização das ferramentas de automação. E a terceira onda se inicia esse ano, que é hiperautomação, automação em escala e automação cognitiva. É um novo momento para a sua iniciativa de automação, para o mercado, para como você se posiciona com os stakeholders, o tipo de solução que você poderia criar. Esse tipo de solução mais sofisticada agora está na mão do COI.
coisas que eventualmente recairiam sobre uma área de transformação digital, sobre a área de TI, ou para algum squad dedicado, agora são soluções que podem ser desenvolvidas, novas soluções que podem ser desenvolvidas pelo time de automação. Não só automatizar processos existentes, mas criar novos processos. Essa terceira onda de automação faz com que a gente consiga rever tudo que a gente declinou de processos no passado. E a gente veja quais processos que a gente pode automatizar ou melhorar ou criar soluções. E a resposta é que são praticamente todos. Quando a gente faz uma análise dos processos que a gente poderia agora sensibilizar com as tecnologias, fazendo um mapeamento, a gente consegue ter ganhos de pelo menos 15% até 30% em todos os processos. Esse é um mapeamento que a gente tem e a gente fez dos principais processos dentro de uma indústria, de uma vertical, né? E quais processos podem ser automatizados ou não, né? E é interessante que vocês façam essa análise. E a gente faz esse trabalho também de maneira consultiva, né? A gente faz esse mapeamento e a gente mostra quais são as áreas que têm mais potencial de automatização e menos potencial de automatização e digitalização. E quais vão ter mais esforço e quais vão ter menos esforço. E onde eu vou ter mais ganho e onde eu vou ter menos ganho. O mapa ele está cada vez mais colorido. Cada vez mais a gente pode automatizar mais. Por isso que a gente está falando de automação em escala, de automação extrema e de automação cognitiva. Esses são os pilares. E a gente tem que fazer isso com inteligência, governança e velocidade, que agora são possíveis a partir dessas novas tecnologias. Não faz sentido nenhum você ter uma iniciativa de automação nessa altura do campeonato que seja operacional, que seja reativa, que não seja estratégica, que não seja uma alavanca de automação, que faça automação de coisinhas bobinhas, PDDs. Nós estamos convidando vocês a entrarem nessa terceira onda da automação, indo além do trivial, fazendo com que a iniciativa seja mais estratégica, mais relevante e crie mais valor para negócio. É possível que a gente evolua e que a gente crie um modelo onde a automação ela volta a ser estratégica nas organizações. A prática com a Publicis-Sapient, a gente tem uma metodologia de evolução da jornada de automação. A gente vai entender o momento que você está, a gente vai criar um modelo específico para a sua necessidade e a gente vai criar um plano de evolução e escalabilidade, que pode depender mais da gente ou pode ser internalizado. Não tem problema nenhum. Hoje, a gente tem expertise para ajudar de maneira consultiva com que o seu escritório de automação evolua. E a gente faz isso a partir de uma série de soluções. Nós não somos somente alocação body shop de desenvolvedores, mas a gente ajuda de maneira consultiva desde a estratégia de automação até o modelo de operação, o modelo de delivery, a forma de infraestrutura, quais são as soluções tecnológicas, como que eu faço esse mapeamento estratégico de oportunidades, quais são as tecnologias que eu tenho que utilizar dentro desse movimento multiplataforma. E a gente vai partir da onde você está. O modelo que a gente vai definir, se é escopo fechado, fábrica, modelo squad, se a gente vai fazer com tecnologia A, B, C, se a gente vai fazer busca ativa ou reativa, como que a gente vai capacitar a sua equipe. Tudo isso faz parte de uma avaliação inicial e a gente modela a forma de serviços para a sua necessidade. Por quê? Porque empresas têm modelos diferentes, estratégias diferentes, pontos de partida diferentes, e a tecnologia hoje ela pode ser personalizada para a sua necessidade, né? Então tem empresas que vão querer modelo de contratação terceirizado, tem empresas que vão querer internalizar, tem empresas que querem trabalhar no modelo cloud, tem empresa que quer trabalhar democratização, tem empresa que quer trabalhar numa visão de squads, tem empresa que quer rever custo de infraestrutura, tem empresa que quer fazer migração de licenças. Tudo isso a gente faz através desse nosso modelo de negócios e dessa avaliação. Para fechar então, pessoal, automação cognitiva desbloqueia um potencial enorme na sua organização. A gente está na nova era, terceira onda da automação,
com automação cognitiva e automação em escala, que a gente está chamando de Extreme Automation. E dependendo do seu grau de maturidade, dependendo do seu ponto de partida, a gente consegue modelar a melhor forma de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição, Wagner, para perguntas e deixo os meus contatos lá do início para que a gente troque figurinhas. Muito obrigado. Maravilha. Gilberto Strafati, excelente apresentação, como sempre. Temos aqui a primeira pergunta do Rodrigo Pérez. Bom dia, Giba. Com esse novo momento que comentou sobre a Practia, como parte do grupo Publicis Sapient, pode alavancar e acelerar os programas de automação para essa visão de Extreme Automation e Cognitive Process Automation? Com certeza. A Publicis é uma empresa também de 30 anos, que faz parte do grupo francês Publicis Group. Pra vocês terem uma ideia, o grupo que a gente faz parte hoje tem 100 mil colaboradores. Então, a Practia ela sai de uma empresa boutique para uma empresa global. E, obviamente, a nossa expertise de automação ela se amplifica, porque um dos conhecimentos principais da Publicis é a parte relacionada à IA generativa, né, inteligência artificial e dados. Então, a nossa expectativa, e o que a gente já tem discutido, que é o modelinho que eu apresentei ali no final, né, é que a gente tenha um olhar muito mais estratégico e que a gente ajude as empresas a evoluir o seu modelo de automação. Né? O convite aqui é que todas as empresas façam essa avaliação de maturidade, né, e que posicionem a sua iniciativa para uma visão mais estratégica. Área que não cresce, morre. Área que não cresce, morre. E o nosso papel é ajudar com que o COI de vocês saia do operacional para o estratégico e empresas que tiveram frustração na jornada de automação, muitas empresas tiveram frustração na jornada de automação e contem com o nosso apoio, inclusive, para conversar com o C-Level, tá? Porque a gente pode ajudar a puxar essas conversas e revisitar e tirar esse ranço, essa experiência que talvez não tenha sido tão positiva. Maravilha, Gilberto. Tem uma pergunta também aqui do Lauro Jorge Prado. Qual a importância de considerar os impactos sociais e éticos da automação, garantindo que ela seja implementada de forma responsável e equilibrada? Essa discussão, ela não é nova, né? Ela vem desde que o mundo é mundo, quando a gente fala dos impactos da tecnologia na sociedade. É uma área que eu tenho estudado bastante, né? Principalmente nessa parte de Generative AI, que é o problema do alinhamento, os vieses que essas inteligências artificiais generativas possuem, mas é muito importante que a gente prepare o trabalhador do presente para as demandas do futuro. Se a gente não capacitar as pessoas dentro de tecnologia, ou sim, elas vão se tornar obsoletas ou a empresa vai se tornar obsoleta. Então, o trabalho que tem que ser feito com responsabilidade, inclusive envolvendo educação corporativa, é como a gente prepara a força de trabalho para esse mundo que não tem volta. Tá? E a gente entende que hoje o trabalhador do presente não está pronto para essas demandas. Tanto que a gente faz grandes discussões com áreas de RH, DHO, educação corporativa, porque para tudo isso que a gente está falando, a gente consegue capacitar a força de trabalho. O Fórum Econômico Mundial coloca 15 habilidades que são gaps dos trabalhadores do presente. E um desses gaps é destreza digital. Destreza digital. Então, um dos nossos papéis, e eu entendo que é o papel do COI também, é criar uma cultura digital. Tá? É criar uma cultura mais digital envolvendo as pessoas. E qual é o barato? Né? Hoje a tecnologia está mais acessível. Você consegue falar de tecnologia sem que você tenha que programar. Nada é mais democrático que isso. Né? E hoje, no limite, você tem até uma linguagem natural. Você consegue pedir uma análise de dados através de um prompt. Isso é um potencial muito rico que a gente precisa explorar dentro das nossas equipes. Fantástico. Nós fechamos o nosso tempo aqui, mas vamos para mais uma pergunta. A última pergunta é do Rômulo Monteiro. Giba, como você acredita que o COI deve atuar em relação à homologação e controle das plataformas que serão usadas nesse conceito multiplataforma, ainda mais pensando no contexto de citizen development? Ótimo. São duas perguntas aí, né? Dentro do COI existe um pilar que é a governança tecnológica, né, e a parte de operações.
é preciso pensar toda a parte de infraestrutura, a estrutura de DevOps, toda a parte de repositório de robôs, toda a parte de orquestração de analytics multiplataforma. Né? A gente tem modelos que unificam e plataformas que unificam a governança entre tecnologias. Tudo bem? Então a gente tem alguns clientes que já são multiplataforma e a gente tem um pilar que é como a gente faz a orquestração de scripts, de RPA, de outras tecnologias de uma forma única. Né? É uma prática de DevOps. Né? Isso é fundamental. Hoje as tecnologias elas estão cada vez mais sinérgicas, mais próximas. É possível estabelecer framework e boas práticas em qualquer tecnologia. Né? A gente traz boas práticas de desenvolvimento de software para qualquer solução. 1. 2. Democratização envolve descentralização. E descentralização tem riscos de governança. Então precisa ser feito com muito cuidado. Tá? Precisa ser alinhado com o COI, precisa definir acessos, dados, limites e precisa acompanhar as pessoas. Democratização não é treinar a galera e boa sorte. É um trabalho de acompanhamento, de formação de multiplicadores. A Practia tem uma trilha de democratização onde a gente seleciona as pessoas, conversa com TI, seleciona os processos, treina as pessoas e acompanha elas em uma série de workshops até entregar robô, até entregar solução digital. A melhor forma de você criar uma trilha de democratização é não somente pensando em treinamento, mas pensando em todo esse coaching, mentoração e acompanhamento. Fantástico, Giba. Nós temos aqui mais 2 perguntas, mas eu vou fazer o desafio. Me manda por WhatsApp e eu respondo. Maravilha, eu te mando para o WhatsApp, eu te respondo e coloco no chat para o pessoal. Maravilha, ótimo. Gilberto. Quero deixar aberto aqui para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso dessa manhã. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa nova no horizonte. Aqui é só uma pincelada. Se você se interessou, se faz sentido para você discutir essa evolução da jornada de automação para 2024, puxe o nosso time para uma conversa, porque tem muita coisa que não está sendo considerada e é um potencial que a gente não pode perder o timing. Né? O nosso papel é ajudar as organizações com que a iniciativa de automação crie valor. Né? E dentre outras formas de criar valor para as empresas. Então, o nosso papel aqui é ajudar. E, novamente, espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição e espero estar nos próximos encontros aí com vocês. Sempre feliz de estar aqui. Maravilha, grande Gilberto Strafati. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar com a gente nessa manhã. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço, Gilberto.